Agachamento livre é o melhor exercício para você trabalhar coxas e glúteos, mas também é um dos exercícios mais fáceis de você cometer erros, e um erro aqui pode te custar muito caro para sua coluna e para o seu joelho. A primeira etapa começa com a posição dos seus pés. Muito comumente você vê as pessoas falando para você deixar os pés na largura dos ombros e com as pontas voltadas para frente. Vão ser raras as pessoas que vão encaixar essa posição e vão se sentir bem. Se você está agachando e está sentindo um leve desconforto, seja joelho ou seja quadril, essa é uma mensagem que o seu corpo está te dando e algo está errado. Em cima deste algo errado, você ainda coloca uma sobrecarga. Você vai experimentar afastamentos diferentes, mas você agachou aqui e sentiu desconforto, você pode afastar um pouco. Esse afastamento parece ser mais confortável para mim. Agora eu vou encontrar a inclinação dele. Eu vou colocar eles um pouco inclinados, muito mais confortável do que antes. Mas tem um teste que é o teste do pequeno salto. Vai deixar os dois pés fechados, vai dar um salto pequeno e vai pressionar o chão com muita força. E sem pensar, o seu cérebro automaticamente vai colocar o pé numa posição que ele sente mais estabilidade, que é o que a gente precisa para o nosso agachamento. Quanto à posição da barra, é muito importante que você coloque ela no lugar certo no seu corpo, porque senão, além de você criar um desconforto e não conseguir fazer o exercício adequadamente, você também pode machucar a sua cervical. Ela tem que ficar exatamente em cima dos trapézios. Você vai fazer as empunhaduras o mais próximo possível do seu ombro, desde que fique confortável. Algumas pessoas vão conseguir pegar bem próximo do ombro, já outras, com pouca mobilidade de peitoral e também de ombro, ela pode precisar pegar essa barra um pouco mais afastada. E essa é uma coisa muito importante, porque quanto mais sólido, quanto mais estável esse tronco tiver, mais carga você vai conseguir mobilizar nesse exercício e, consequentemente, mais hipertrofia. Como eu tenho o peitoral um pouco mais encurtado, eu preciso segurar essa barra de uma forma mais aberta. O próximo passo é tirar a barra do cavalete. Você precisa ajustar o cavalete ou posicionar a barra de forma que ela fique na altura do seu peitoral. Posicionou a barra nessa altura, de frente para a barra, você vai observar que tem essas marcações. Eu preciso que você coloque um dedo que você escolha na marcação. Posicionei meus dedos, estendi os meus cotovelos. Automaticamente eu estou centralizado na barra. Você tirar essa barra de forma descentralizada, ela vai ficar torta e você pode fazer muita força em músculos da sua coluna para estabilizar. Você vai se machucar com certeza. Agora eu vou entrar na barra. Olha como que o meu joelho está flexionado e minha coluna ela já está numa posição ereta. O que muitas pessoas fazem aqui é isso. Elas tiram a barra com a coluna. Isso é péssimo. Então, postura, você simplesmente estende o joelho. Você vai dar 2 passos para trás. É importante que você não se afaste muito do cavalete. Isso é um procedimento de segurança também. Se você é afastado, você vai lembrar daquela posição que você identificou que era melhor para você, de afastamento dos seus pés e angulação deles. É importante que você sinta o peso distribuído em toda a sola do seu pé. Isso vai te dar mais estabilidade e, com isso, um melhor exercício. Um erro muito comum é deixar esses cotovelos para trás. E isso faz com que crie uma leve rotação no seu ombro, vai proporcionar um exercício mais curvado e, no final das contas, a sua coluna que vai pagar esse preço. Ah, é muito caro. O primeiro passo é você direcionar o seu cotovelo para o chão. Vai fazer com que o seu ombro fique numa posição mais confortável. Com o cotovelo direcionado para o chão, você vai fazer uma leve força desse cotovelo em direção ao chão. Isso vai te proporcionar uma contração de dorsal, que é um músculo que vai te ajudar a criar toda essa estabilidade que a gente precisa. E eu preciso que você inspire o ar e contraia todos esses músculos e desça. Agora vamos para o nosso segundo passo, que é a descida. Eu preciso que você mantenha o peitoral para fora. Você vai descer a controlar a sua postura, a manter essa coluna ereta. Algumas pessoas dizem que você não pode deixar o seu joelho ultrapassar a ponta do pé. Porém, a gente tem alguns estudos mostrando que isso se torna saudável pelo fato de você manter uma postura melhor que alivia toda a tensão das suas costas. A menos que você já tenha algum problema grande no joelho.
Conforme você vai descendo, é importante que esse tronco ele não se incline demais à frente, porque senão você vai aumentar muita tensão na sua lombar, e isso não é nada saudável. Então mantenha sempre o seu tronco ereto e de uma forma que você sinta que está estabilizado. E é sabido que quanto mais amplo esse movimento, ou seja, quanto mais você descer, mais trabalho muscular você tem. Porém, se você exceder essa amplitude, você pode colocar em grande perigo a sua coluna lombar. Se você descer demais, você acaba arredondando toda ela, e isso é um grande problema. Então você vai descer o máximo possível, desde que você mantenha a curvatura da coluna. Você precisa manter o quadril levemente empinado. Isso é importante para sua lombar. Vamos agora ao nosso terceiro passo, que consiste em subir. O primeiro cuidado é em manter o seu joelho afastado, porque se você simplesmente fizer força para subir, uns músculos da sua perna, os chamados adutores, vão trazer esse joelho para dentro, provocando o que a gente chama de valgo dinâmico. E isso é um perigo para ele. Você precisa manter o seu joelho afastado, apontando para a mesma direção da ponta do seu pé. Naturalmente, você pode fazer mais força no seu glúteo do que a estabilidade da sua coluna. Muito acontece do quadril subir, a coluna ficar e depois ela completar o movimento. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma maior tensão na sua coluna lombar, você pode se machucar. Então é importante que você mantenha o tronco todo sólido e suba simultaneamente, tanto o quadril quanto o seu tronco. Do início da subida para cima, você vai soltar o ar pela boca, mantendo ela entreaberta para aumentar a pressão desse ar e também a estabilidade do seu tronco. Quando você chegar no final do movimento, você vai aplicar a dica do Lalá, que é manter uma leve flexão de joelho e de quadril. Quando você mantém essa leve flexão, você mantém também a tensão do seu quadríceps e também do seu glúteo, fazendo assim com que o exercício fique muito mais intenso e te proporcione muito mais hipertrofia. Um outro exercício que é muito bom para o seu desenvolvimento de coxa e de glúteo é o levantamento terra, mas ele é tão complexo quanto esse agachamento. Então já clica aqui do lado agora para você aprender a fazer esse exercício para ter os benefícios e não se machucar.